Hoje, no De Tudo Um Pouco, a gente tem a oportunidade de estar com a doutora Loreta. Eu me sinto muito lisonjeada, até um pouco emocionada mesmo, porque a Loreta, eu tive a oportunidade de conhecer ela há muitos anos atrás, quando ela era a médica pediatra oncologista lá do Araújo Jorge. E eu me lembro muito bem dessa época e eu tive a oportunidade de rever ela agora. Por último mesmo, acho que foi através até das redes sociais. E também acho que foi através da Laísa. Da Laísa, minha sobrinha. Né? Seu sobrinha, que a gente fez especialização juntas. E aí eu falei, poxa, a Loreta agora está mais na área da pediatria, né? Saiu do Araújo Jorge. Mas eu queria que você se apresentasse, Loreta, para a gente começar nosso bate-papo. Primeiro é um prazer estar aqui, Vanessa. Obrigada, viu? Você é uma querida. E... bom, eu trabalhei na oncologia pediátrica, que é uma das grandes paixões da minha vida, por 12 anos. Foi muito sofrido eu ter coragem para largar. Mas eu estava muito desgastada, né, do ponto de vista tanto emocional, que estava me trazendo um estresse muito grande relacionado a isso. Aí eu decidi voltar, porque o que eu mais gosto de fazer é atender criança, não me via fazendo outra coisa. Então, decidi voltar a fazer o caminho inverso que os profissionais fazem, né? Que geralmente faz o geral para ir para a especialidade. Eu fiz o inverso e foi onde realmente, eu vou te dizer que eu me encontrei profissionalmente. Eu nasci para fazer consultório de pediatria geral. Eu adoro ter o tempo de conversa, de escuta ativa com essa família. E hoje, então, eu trabalho basicamente com aleitamento materno, tenho um título internacional, sou consultora do sono, sou educadora parental, e aí fui fazendo especialidades para poder atender todo esse me público. Diferenciar e atender todas as demandas, né, que surgia um pouco relacionado. O peito, tinha a questão do sono, aí depois vinha a questão muito também legal. Tudo interligado, comportamental, né, que a criança vai apresentando. E aí, depois eu fui para pediatria geral em 2017. E aí, agora eu tenho a Zuni, que é um espaço pediátrico multidisciplinar, uma clínica super linda. Tá super convidada para ir lá. Obrigada. E aí é isso, é um espaço que vem com o objetivo de acolher essa família no seu todo, né, com esse tratamento de muito acolhimento e com vários profissionais que ela possa estar resolvendo tudo num local só. E quando eu pensei de chamar a Loreta aqui, o pessoal do meu Instagram já sabe que todo mundo pensa que eu só sei falar de língua presa, mas eu falei, gente, Loreta vai. Ela é consultora internacional de amamentação. E é tão bom a gente poder fazer essa troca do ponto de vista médico também. Porque eu falo muito, né, como dentista, trouxe algumas colegas fonos, e essa troca é muito importante, e é importante também porque o paciente que chega para mim, ele já chega com, às vezes, o diagnóstico do médico, e eu sempre falo, é importante, lógico, o parecer do médico, da fono e do nosso, para a gente poder fechar uma coisa só. Mas do ponto de vista da medicina, eu acho que é importante a gente falar, Loreta, desde a amamentação, desde o nascimento da criança, os impactos que essa língua presa pode trazer na vida de uma criança durante toda uma vida, né? A começar ali do peito mesmo, né? Que é tão importante a fase da amamentação, do aleitamento. E muitas vezes não é possível por um simples freio, né? E eu vou te dar a palavra para você falar um pouco do ponto de vista médico mesmo. Sim. É um tema muito importante, porque hoje a gente sabe que a gente tem tido mais frenectomias, né, Vanessa? Sim. E é muito importante também a gente trazer o conceito de que a avaliação do freio, ela deve ser bem realizada, e sim por uma equipe multidisciplinar que vai começar a seguir esse paciente pós-frenectomia, com né? certeza. Então, a integração do pediatra com a fono e a odonto, né, o profissional que for fazer o procedimento, é muito importante. E, sim, o freio, ele é uma estrutura, né, que a criança pode nascer com vários graus de inserção dele, né, então, na língua,
que podem ser graus muito avançados, que isso fica muito fácil de você fazer nítido. diagnóstico. Tem outros que são mais desafiadores, sim, que daí essa equipe, a discussão com a equipe faz muita diferença. Com certeza. Porque a língua, ela é um órgão muito importante na questão do aleitamento materno, porque para o bebê sugar e extrair o leite da mama, ele precisa de todo esse movimento da ponta da língua. E sim, ter uma estrutura que não permita e que limite, né, esse movimento, vai trazer algumas consequências. Então, por exemplo, quais são elas? Às vezes a mãe tem um fluxo muito grande de leite no início, esse bebê vai bem com ganho de peso. Mas aí vai dando por volta de 3, 4 meses, a gente vai vendo que começa a cair o ganho de peso. É muito importante a gente, como pediatra, ter um olhar geral dessa criança, do ponto de vista, será que olhar esse freio, será que é esse freio que está limítrofe, está borderline, precisa ser observado, será que é ele a causa disso? Será que essa criança tem outros sintomas que a gente precisa ficar atento, uma alergia à proteína do leite, um refluxo, algo que não esteja, que esteja limitando, né, esse ganho de peso. Então, avaliar o todo. Mas essas crianças que têm um freio comprometido, a gente tem que ter atenção nessa idade, porque pode ser um motivo também de baixo ganho de peso. Porque o bebê vai precisar extrair mais movimento com a língua, mais leite, vai cansar e isso vai interferir. Mamadas um pouco mais curtas, e aí isso vai trazer menos ganho de peso, vai refletindo na produção do leite, vai virando um ciclo. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que ter atenção. O segundo ponto é que a criança com a mãe que... Não é apenas só olhar o freio, a gente tem que ver a função da língua e de todo dessa boca. Então, muitas vezes, eu tenho que sempre olhar esse bebê amamentando. Então, quando eu olho o bebê amamentando, eu vejo, será que está fazendo uma boa sucção? Será que ele está fazendo sucção eficaz? Como que está a questão da amamentação? Porque a amamentação, ela não é apenas a mãe ou o filho, é o binômio. Então, a gente tem que sempre avaliar essa dupla. E aí, então, se essa função não está adequada, o freio, ele sim tem que ter um olhar atento a ele. Sim. E aquela mãe que tem dor no início, porque é normal você sentir um desconforto na mama no início, é um tecido que ficou guardado muito tempo, aí vem um bebê a cada 2 horas sugar, a gente fica com o peito sensível. Sim. Porém, essa dor que não passa, esse mamilo que não cicatriza, uma ferida muito no meio do mamilo, é muito sugestivo do freio que esteja alterado. E aí a gente intervém, faz a reabilitação da criança e a gente vê que melhora a função dela na hora da mamada e a amamentação. E o conforto, né, para a mãe. Sem dor. Sentir prazer ao amamentar, né? Com certeza, porque uma coisa que a gente não pode deixar é essa mamada dolorosa, né? A amamentação tem todos os seus benefícios e um deles é o vínculo que a gente vai criando. Se aquele momento é um momento desconfortável, isso reflete na relação dessa mãe, no emocional dessa mulher, né, que está passando pelo puerpério, que é uma fase muito desafiadora. É uma fase desafiadora, né? E se associada à dor, piora Sim. demais. E aí, em relação à amamentação, esse é um ponto. O outro ponto é que essa criança pode, para poder compensar e poder mamar, não é pouco frequente ele começar a evoluir com tensões musculares. Então, eles começam a fazer, é como se você vai comer e você precisa fazer uma força ou às vezes um movimento mais brusco, você pode fazer uma tensão muscular cervical e trazer um torcicolo, com um torcicolo, uma preferência postural. O bebê começa a fazer compensações, né? Trabalhar músculos que não deviam estar sendo trabalhados. Sim. E vem a dor, né? E vem o desconforto, igual você falou, as tensões e o torcicolo. Concordo. E aí vem o torcicolo, ele começa a ter uma preferência postural, aí começa a amassar a cabeça de um lado, então vem uma plagiocefalia. Enfim, vai virando uma coisa, porque o nosso corpo, ele é uma máquina, né? Então, não é uma coisa separada da outra. A gente trabalha tudo interligado. Né? E a língua é interligada com o restante do corpo todinho. Impressionante, né? A função da língua, como é importante, né? E depois dessa parte da amamentação, esse freio lá na frente, ele também pode interferir na próxima etapa, né? No alimento.
na introdução alimentar, porque não é raro também a mãe conseguir passar por esses 6 meses, às vezes até com dificuldade, mas chegar na fase da introdução alimentar e aí o médico ou a fonoaudióloga nos indicar para poder procurar, porque está ficando um pouco até perigoso, né, para a criança se alimentar, por causa da limitação do freio. Sim, são etapas. Então, primeiro a gente vê, porque existem freios que a gente fica observando, que a gente não intervém de cara, idosos, né? E foi bem na função da amamentação. Um outro ponto, uma outra escada, né, que a gente tem que olhar sim, a alimentação. Essa criança está tendo resistência alimentar, não está conseguindo levar o alimento, fica com o alimento parado ali na boca. A gente tem que ter a avaliação da fono, a avaliação do freio e avaliar, será que esse freio que está sendo observado não é a razão de estar sendo interferência? E lembrar que nem tudo é freio. Nem tudo é freio, né? Inclusive, é importante a gente falar que nem tudo é freio, porque tá tendo, é muito sobre diagnóstico, né? Você falou, parece que cresceu o mercado, né, de língua presa e o mercado de frenectomia, como se fosse um mercado, né? Como se tudo fosse freio. E sem a equipe multi, às vezes um freio que precisa ser observado só, ele vai ser operado. Então é tão importante a gente ter cautela, diagnóstico assertivo, e tem pacientes que não podem operar o freio, né? Então, por exemplo, aqueles pacientes com síndromes, a gente tem que ter uma atenção muito grande, uma retrognatia, né? Que então, uma cirurgia de freio vai piorar o quadro dele, né? Com certeza, pode dar uma pausa respiratória, então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Sim, com certeza. E aí, nesse paciente que tem dificuldade alimentar, distúrbio de deglutição, é muito importante ter uma avaliação de fono especializada nessa área de disfagia. Porque a gente vai ver, será que essa criança não come apenas pela questão do freio? Mas será que ela tem algo associado? Será que ela tem algo gastrointestinal associado, uma dor, por isso que ela não come? Sim. Então, é muito importante a gente estar sempre com a mãe, acompanhando história clínica, observar os sinais e sintomas dessa criança, avaliar o todo dessa criança, nunca apenas o freio, né? Certinho. E o terceiro momento é o da fala, que a gente vê que a criança lá na frente, às vezes, começa com trocas silábicas, e aí você começa o trabalho, né, com a fono especializada em fala, e a gente percebe que não tem melhora ou que está limitando mesmo, né? Tem freios que às vezes chega no consultório que a gente vê que é muito alterado. Passou nas etapas, por todas as etapas. Porém, na hora da fala é uma coisa que o falar errado, é uma coisa que é ruim para a criança à medida que ela vai ficando maior, se ela não consegue corrigir. Hoje em dia ninguém perdoa ninguém, né? As próprias crianças na escola, né? As próprias crianças começam a falar umas das outras, porque existe todo um marco, né, de desenvolvimento. Então, até determinada idade, a gente tem que estar falando alguma coisinha. Até outra idade é aceitável falar errado, depois não é mais aceitável. Então, a língua presa também pode trazer comprometimento na fala. E hoje, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas hoje as crianças estão mais cruéis mesmo. Assim, hoje ninguém perdoa ninguém na escola. Mas faz parte da evolução. Na nossa idade, na fase a gente tinha também, né? Mas é claro que hoje a gente tem mais consciência. A criança vai passar por isso, todas as crianças passam por dificuldade de relacionamento. Falo que a primeira relação do ser humano é a família dele, né? Já começa ali na família, a briga com o irmão, uma relação com o irmão. E vai ter na escola também. Então, isso é um aprendizado que a gente, como pai, vai estar lá para apoiá-lo, né? Escutar e, como uma pessoa mais madura, tá direcionando essa criança a como lidar, né? Com essas situações. Sim. E aproveitar que a Loreta está aqui, ela também é consultora do sono, e nós no consultório também é da nossa rotina pegar crianças, né, respiradoras bucais, crianças que roncam, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em relação a isso, ao sono e a relação desse paciente seu com a gente.
O sono, eu falo que ele é o segundo desafio da maternidade. Tem a amamentação, né? E tem o sono. Ou a privação do sono. Né? A privação do sono, com certeza. E eu lembro quando eu era mãe, até que meus meninos não deram muito trabalho para dormir, não. Mas assim, eu tinha uma vontade eu pensava várias vezes, eu falava assim, nossa, eu vou sair do hospital e vou para um hotel. E vou, sei lá, vou dar notícia só que tá tudo bem, mas eu vou aparecer lá em casa só não, eu pensei tantas vezes isso, você nunca pensou isso, não? Não, eu, na verdade, o meu maior desafio foi a privação do sono nos meus 2 filhos. No meu primeiro filho, eu fiquei tão mal que por momentos, eu falava assim, mãe, por que eu resolvi ser mãe? Porque era tão bom dormir, o que eu tô fazendo da minha vida? E assim, eu tive uma depressãozinha por não poder dormir, que depois no Hugo foi mais fácil, mas a privação do sono foi terrível. Eu queria tudo, menos estar naquela situação. E traz mesmo a questão de alteração do humor, Sim. né? A gente fica mais irritado, a gente Sim. fica deprimido pelo cansaço, né? É muito desgastante a rotina de mãe. Foi feito para dormir, né? A noite foi feita para dormir. Mas e o cansaço é extremo mesmo. E a gente precisa falar sobre isso, porque hoje se normatiza muito o sofrimento materno. Principalmente nas redes sociais. Não, você vai acordar várias vezes à noite para você se conectar com o seu filho. Você vai amamentá-lo. Você vai olhar ele no olho. Você tá assim, morta, estropiada, né? Você não aguenta mais, você não nem vê romântico. Aquela Eu relação. falo para as mães, não é romântico, né? E a gente precisa falar porque, primeiro, é saudável para a mãe, para a criança dormir. E a gente tem que entender que o sono, ele é um aspecto multifatorial. Não é apenas só uma imaturidade neurológica, que sim, existe no bebê. E a gente tem que entender que cada fase desse bebê, por exemplo, um bebê recém-nascido, a gente tem que trabalhar dentro da gente o que é a expectativa. Que é normal ele inverter o dia pela noite nas primeiras 2 semanas. É normal esse bebê acordar umas 2 vezes na madrugada para mamar, né? É normal o bebê ter despertares noturnos até 1 ano. Sim. E a gente tem que trabalhar isso para que a mãe não crie uma expectativa que realmente não é real. Agora, a gente normatizar uma mãe ser acordada 8 vezes, 10 vezes à noite, não, isso não é normal. E a gente precisa ver o que está acontecendo com a dinâmica da família. Por quê? A gente tem que ver a rotina da criança, é muito importante, a rotina do dia interfere na questão do sono da noite, a rotina da família, como que é essa mãe, como que é o trabalho, quanto tempo ela tem de estar com o filho, será que essa família está passando por um problema emocional? Tudo isso interfere com o sono, tudo isso. Como é o ambiente do quarto, está escuro, não está escuro, tem estímulos ou não. Então, a gente vai fazendo essa orientação para que a gente consiga direcionar essa mãe e fazer orientações de que para essa criança poder dormir melhor e trazer essa saúde, né, para a família. Que eu falo que dormir é ter saúde para não só a criança, mas também como para toda a família. Sim. E uma das causas que traz muitos despertares, um sono agitado, é o respirador bucal, que sim, a criança não pode ficar sendo respiradora bucal, porque isso traz alteração, é uma face que está sendo formada nesses primeiros anos de vida. Então, o respirar pela boca pode trazer deformidades nessa criança. E aí, roncos noturnos, sono agitado, respiração bucal, a gente pode pensar, será que essa criança tem algo obstrutivo? Então, temos que investigar uma adenoide, uma hipertrofia de adenoide, né, da rinofaringe. Sim. Uma hipertrofia amidaliana, que às vezes também traz até uma dificuldade na alimentação, em alguns momentos. E isso está muito linkado à questão também da odontopediatria, porque é uma questão de equipe mesmo. Sim. Então, vamos olhar como que está a mordida, né, dessa criança,
se tem alguma alteração dessa arcada dentária, que possa trazer alguma alteração nessa respiração e nesse sono. Sim. Vamos afastar a adenoide, que é muito importante a gente dizer que é normal a adenoide hipertrofiar nos primeiros anos de vida, porque essa criança ela é muito exposta a vírus. Então, essa adenoide, que é um tecido linfóide para defender contra aqueles vírus, ela vai trabalhar mais, ou seja, trabalhou mais igual músculo, eu vou ficar maior. Certo. Mas ela hipertrofia e depois, ao longo do tempo, essa cavidade vai crescendo e ela vai ficando um tamanho mais confortável. Porém, ao nível que ela traz uma obstrução de 90%, com todos esses sintomas que a gente vê, um paciente que vai na consulta, a gente vê que aquela respiração ruidosa, que você percebe que não tá um paciente sempre cansado, um sono muito agitado, é muito importante a gente sentar com a família e na história clínica a gente vê tudo isso. E aí a gente tem que investigar, porque sim, esses pacientes com hipertrofia adenoidiana muito importante, quando você opera, a mãe fala, Loreta, ele é outra criança, ele tem outra vida. Sim, né? É qualidade de vida, né? Sim, então a gente tem que pesar bastante e analisar com cuidado. E hoje em dia a gente sente que a demanda desses pacientes, né, de língua presa parece que aumentou. E nós, como profissionais, nós temos que estar preparados para receber esses pacientes e saber orientar. E muitas vezes a gente não sabe nem quem é o profissional que vai avaliar ele. Então, ele chega lá meio que largado. No meu consultório eu percebo isso. O paciente cai de paraquedas e fala assim, me falaram que ele tem a língua presa, o que eu tenho que fazer? Aí eu avalio e muitas vezes fica mesmo assim ele fica naquela sinuca, fala assim, nossa, será que agora eu preciso relatar para o pediatra dele? Nossa, é super comum. Será que eu preciso comunicar ao pediatra dele? Ou então assim, você prefere que primeiro eu vá no fono fazer o teste da linguinha? Porque me falaram na maternidade isso e isso. Então o paciente ele chega muito despreparado. Uhum. E eu acho que cabe muito a nós a gente ter postura, a gente ter embasamento e a gente ter também ética, né? Para estar indicando ou não naquele momento e às vezes até mesmo encaminhando para um ou outro profissional, e até mesmo o pediatra, né? Não tem por que não nos comunicarmos, né? Não é de um ou outro, é de todos, né? O paciente é nosso e a gente precisa ter essa ligação. Eu acho que o dentista precisa de ter essa aproximação com o profissional médico, né? Antes a gente... na faculdade, a gente aprendeu que tudo que a gente tivesse dúvida, a gente escrevia uma cartinha para o médico meio que autorizar. Só que, assim, é lógico que a gente tem que caminhar lado a lado, né? Mas basta a gente ter esse vínculo, essa proximidade, essa facilidade em nos comunicar para a gente poder chegar num consenso sobre o que o paciente é melhor para o paciente, sobre o que é melhor para o paciente, né? Eu acho que a gente precisa ter uma cabeça, claro, que a oncologia, ela me trouxe muito a bagagem da equipe. Sim. Né? Eu acredito muito na equipe e acredito que o acompanhamento em equipe agrega para o paciente. Então, é muito importante que a gente tenha uma comunicação, uma linguagem que vá trazer segurança para essa família e que essa família se sinta acolhida e segura. Sim. O que a gente tem que entender é que a avaliação dessa criança, como a gente falou, né, em vários momentos aqui, é que sempre é uma avaliação global, nunca uma coisa muito individualizada. E sim, o trabalho em equipe é muito importante, porque você, por exemplo, pode olhar apenas o freio. Sim. E eu estou lá na questão da amamentação, olhando o todo da amamentação. A fono está avaliando a deglutição, função da língua, a função da língua, toda essa cavidade oral. E aí a gente precisa ter um olhar de discussão do caso. Sim. Então, quando a gente discute o caso e a gente define o caminho, é muito bom, porque isso traz segurança para todos e também para quem está sendo submetido, né? Sim, a segurança para o próprio paciente, né? O próprio paciente vai ter o diagnóstico assertivo ali naquele momento. Sim. Gente, finalizando esse papo aqui, eu queria deixar, então, um recado, que é para vocês seguirem essa maravilhosa, né, nas redes sociais. Me fala aí seu Instagram, Loreta. É doutora Loreta Campos. Doutora Loreta Campos, né, ela é dona da Zuni Pediatria, uma clínica linda, multidisciplinar na área da pediatria. E foi um prazer muito grande, mais uma vez. O prazer foi meu.
Conte sempre comigo, a gente está aqui sempre para poder ter essa troca, né? Pode chamar mais vezes. Pode chamar, adoro o microfone. Ai, que bom, então. Mas muito prazer mesmo, estou sempre disponível, tá? Para o que precisar. Seja sempre bem-vinda. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço.